Olá, povo! Sejam bem-vindos ao nosso novo canal sobre CDZ. Estamos inaugurando hoje e vamos falar de quadros como você nunca viu antes. Nosso primeiro quadro será uma análise luta-luta de CDZ, começando pela Batalha das 12 Casas. Sei que muitos criadores de conteúdo começam por aí, e não vamos ser diferentes. A primeira luta que vamos analisar é entre Aldebaran de Touro e Seiya de Pégaso. Preparem-se. Apresentando os personagens: Seiya de Pégaso, 13 anos, japonês. Motivação: salvar a deusa Atena, que foi atingida faz 1 hora por uma flecha dourada lançada por Treme de Sagita, um cavaleiro de prata enviado pelo grande mestre do santuário da Grécia. Ele está portando a sua versão 3 da armadura de Pégaso, que foi reparada e tunada por Mudiares. Nessa última reforma não foi necessário sangue de cavaleiro para a restauração. Apesar de sua versão 2 estar bem danificada, graças aos danos causados por Misty Asterion, a armadura não morreu e não precisou de sangue para reviver. Vale destacar que essa armadura tem alto grau defensivo, sendo muito superiores a armaduras de prata. À direita temos Aldebaran de Touro, cavaleiro de ouro, de 20 anos, brasileiro. Tem por motivação servir a Atena através das instruções do grande mestre. Ultimamente tem estado com dúvidas relacionadas à conduta e caráter do mestre do santuário. Vamos falar agora sobre algumas regras. Avaliaremos dessa análise 3 principais atributos. Pontos de vida: os personagens em geral terão a mesma quantidade de pontos de vida, exceto aqueles que mostraram uma resistência acima dos demais. Capacidade de defesa da armadura, variando de uma armadura para outra, e Cosmo Energia. Como podemos ver, Seiya possui 100 de pontos de vida, sua armadura possui 100 de defesa e seu Cosmo base é de 40 unidades. Como alguns criadores de conteúdo abordam, os cavaleiros possuem o seu modo milagre, onde podem rapidamente atingir um novo nível de Cosmo. Atualmente, Seiya, quando atinge seu modo milagre, pode chegar até 100 unidades de Cosmo, podendo seu modo base e modo milagre crescer durante as lutas. À direita está Aldebaran de Touro, com 100 unidades de pontos de vida, trajando a sagrada armadura de ouro de touro, que possui uma resistência muito acima de uma armadura de bronze. Sua armadura tem 500 pontos de defesa, e por fim o seu Cosmo base contém 80 unidades e podendo atingir 200 unidades em seu modo milagre. Podemos ver que em Aldebaran, o Cosmo tem uma coloração diferente, para retratar que todas as suas ações de combate estão no 7º sentido. Quando o Seiya atingir o 7º sentido, a coloração de sua barra também mudará. Agora vamos ao combate. A batalha será realizada na Casa de Touro entre as 10 horas e 11 horas da manhã. Será o primeiro embate entre Seiya e seus amigos contra os Cavaleiros de Ouro. Assim que chegam à Casa de Touro, os Cavaleiros de Bronze não sentem nenhuma presença. Isso mostra que Aldebaran tinha a habilidade estratégica de camuflar o seu Cosmo e usar isso como fator surpresa na hora da batalha. Na subida da escadaria, Yoga, que estava liderando a fila. Ao entrar na Casa de Touro, Yoga, Shun e Shiryu tomam a dianteira e colidem como se fosse um carro em alta velocidade batendo em um muro. Seiya permanece sem dano. Aldebaran se mostra como um touro espreitando a noite, somente mostrar o brilho do seu olhar. Aldebaran mantém-se guardando ainda sua identidade visual e Seiya resolver tomar a dianteira e em uma atitude de liderança pede que seus amigos avancem após ele lançar os meteoros de Pégaso em Aldebaran. O disparo parece inicialmente estar surtindo efeito, e os amigos se preparam para passar pelo touro. Contudo, no momento seguinte, Aldebaran os repele, em uma pose que parece a pose de ataque do grande chifre quando lançado de braços abertos. Esse golpe foi tão forte que fez com que os 3 amigos de Seiya ficassem desacordados por aproximadamente 1 hora. Feito esse que somente Shaka conseguiria mais tarde, até o momento Seiya permanece sem danos e Aldebaran dando seu cartão de visitas. E no ato seguinte, em uma demonstração de poder e intimidação, o touro atinge o muro atrás de Seiya em altíssima velocidade, de forma que o bronzeado não consegue ver. Aldebaran aqui demonstrou um feito de intimidação semelhante os touros realizam nas arenas para fazerem suas vítimas reagirem com medo. Mas Seiya não se intimida e parte para o ataque, diferente da vez anterior, quando lançou seus meteoros de forma frontal. Seiya salta e lança com o corpo inclinado. Sabemos que isso é uma escolha narrativa do autor, mas também é uma atitude estratégica de Seiya. Ele já tinha feito isso na luta contra Misty.
Isso provavelmente faz com que o ataque possa atingir algum ponto fraco da defesa do inimigo e também é uma pose que parece facilitar a transformação de Meteoro em Cometa de Pégaso, como vemos na luta contra Misty e contra a Baia de Cavalo Marinho mais tarde. Contudo, Aldebaran reflete os meteoros de Seiya com o Grande Chifre. Interessante ver que o Grande Chifre foi lançado pela primeira vez de forma defensiva e para refletir o golpe de Seiya. Sempre que o Grande Chifre de Aldebaran aparece, é retratado com arte de uma página inteira ou 2 páginas, valorizando a imagem do touro, mas a primeira vez que ele lançou aqui foi rebatendo o golpe de Seiya. E essa foi uma das primeiras vezes no mangá que um golpe é refletido. Mais tarde vemos que os deuses de CDZ fazem isso com extrema facilidade. O dano do golpe foi estrondoso. Seiya, além de receber os seus meteoros de volta, recebeu um excedente do Grande Chifre de modo que atravessou 4 paredes da Casa de Touro. Não acredito que apenas os meteoros lançariam Seiya tão longe. Então sim, Seiya recebeu seus meteoros e um excedente do Grande Chifre. Então, Aldebaran lança novamente seu Grande Chifre no Pégaso que não tinha caído no chão. É a segunda vez que o Grande Chifre é lançado, agora o recebeu de forma direta. Seiya cai ao chão com grande dano e diz ter a sensação de que todos os seus ossos quebraram. De acordo com Aldebaran, o que impediu a morte de Seiya foi o trabalho que Mu fez em sua armadura. Mas ainda assim, a armadura recebeu grande parte do dano que o corpo de Seiya receberia. Agora Aldebaran quer sepultar de vez Seiya, pisoteando-o com bastante força para soterrá-lo. Seiya tenta segurar, mas não é o suficiente. Seu corpo é pisoteado na Casa de Touro. O Pégaso e sua armadura recebem mais dano, mesmo que não haja sangue ou rachaduras visíveis. A partir desse momento, Seiya entra em um estado subconsciente, onde começa a conversar consigo quão difícil é enfrentar um Cavaleiro de Ouro. É nesse momento que em sua mente aparece Marin. Não sabemos se era uma comunicação do Cosmo de Marin e Seiya ou se era alguma lembrança residual do treinamento que recebeu. Marin então dá as dicas e ânimo necessário para que Seiya volte à luta e encare novamente o Touro. Sem essa ajuda, certamente o túmulo de Seiya seria a Casa de Touro. Seiya, então, ergue-se em uma explosão de Cosmo e demonstra estar sentindo o impacto dos golpes recebidos. Contudo, diz a Aldebaran que sabe como quebrar a sua técnica. Aldebaran ainda não se mostra muito surpreso com a resiliência do Pégaso. Seiya lança novamente seus meteoros da diagonal, esperando que agora consiga ao menos fazer com que Aldebaran mude de postura. Aldebaran o despreza dizendo que a velocidade de Seiya é pífia. Até que algo acontece entre os disparos de Seiya. Alguns dos meteoros de forma inconsciente tornaram-se um Big Bang, uma grande explosão. Inicialmente eu achei que fosse um cometa, mas o mais coerente é pensar de que alguns dos meteoros de Seiya saíram do controle devido a Seiya ter acessado pela primeira vez o 7º sentido. Esse meteoro causou uma grande explosão de Cosmo. Ouso a dizer que, mesmo se fosse um cometa, no Cosmo base inicial de Seiya nessa luta, Aldebaran não teria muitas dificuldades para resolver. Os meteoros inconscientes de Seiya geraram um Big Bang, uma explosão ofensiva anormal de Cosmo. Esses meteoros, fora de controle, geraram grande receio em Aldebaran e fizeram que esse mudasse sua postura para que agora pudesse se defender desse ataque de grande impacto. Aldebaran não recebe dano considerável, mas perde 1 de ponto de vida devido a esse ataque tê-lo feito ficar ofegante. Aldebaran fica atônito, pois um cavaleiro de bronze começou a despertar o 7º sentido. Ambos cavaleiros se preparam para um novo embate. Aldebaran retoma a arrogância e afirma que caso Seiya consiga fazê-lo, reconhecerá imediatamente sua derrota e subestima o Pégaso. Irritado, o Dourado parte logo para o ataque. E lança o seu Grande Chifre de braços erguidos. Assim como Aldebaran disse no quadro anterior, não é que o Grande Chifre perca potência quando lançado de braços erguidos, mas deve-se considerar que o golpe quando lançado de braços cruzados utiliza do fator surpresa ao pegar o adversário de guarda baixa. Pode-se de outra forma enxergar de que quando Aldebaran está de braços cruzados, ele está acumulando o Cosmo, mas isso é mera especulação. O Grande Chifre arremessa Seiya novamente, fazendo quebrar mais uma parede, mas Seiya se levanta rapidamente, pois seu corpo está acostumando-se ao dano do Grande Chifre. O Cosmo de Seiya aumenta novamente. Aldebaran fica sem acreditar.
cita-te o Pégaso cada vez que é golpeado e levanta, seu cosmo eleva-se ainda mais. E se isso continuar assim, Seiya poderá enfrentar qualquer cavaleiro de ouro em igualdade. Mas, Aldebaran lembra que Seiya é um rebelde do santuário e deve combatê-lo. Novamente, Aldebaran lança seu golpe e Seiya o iguala. Seiya pela primeira vez segura o grande chifre e com uma mão somente. Seiya nessa altura evoluiu bastante. Na luta contra Mist, Seiya teve que usar as duas mãos para segurar o Furacão das Trevas. Apesar de segurar o grande chifre, a potência do golpe arremessa Seiya, mas não como nas vezes anteriores. A efetividade do golpe tem reduzido a cada vez que é lançado. O cosmo de Seiya eleva-se ainda mais. E chegou o ponto até de aparecer a aura do Pégasus por detrás de Seiya. O cosmo de Seiya atinge o seu limite, o seu modo milagre. E Aldebaran, mais imediato que nas outras vezes, ataca com as duas mãos. Mas Seiya revida com a mesma potência. E agora, ambos cavaleiros recebem o dano do grande chifre. Aldebaran caiu ao chão, com a capa rasgada e bastante ofegante. Consideraremos que Aldebaran perdeu mais 9 pontos de vida, pois o golpe não o feriu, somente o arremessou. Em CDZ, quando um personagem é ferido, rapidamente aparecem marcas de inchaço no seu rosto ou de sangue escorrendo. Aldebaran se levanta rapidamente e vê que Seiya sumiu e se pergunta onde ele está. O Pégasus logo aparece saltando na traseira de Aldebaran, pronto para cortar seu chifre dourado. E o que acontece é que Seiya, em um alto nível de cosmo, consegue cortar o chifre esquerdo da armadura de touro. Provável que essa parte da armadura é realmente menos resistente do que as outras, mas mesmo assim não deve-se menosprezar o feito de Seiya. O chifre partido cai ao chão e fica fincado. Consideramos que o golpe de Seiya causou um dano de 12 pontos na defesa da armadura. Em uma luta contra um touro, você não precisa matá-lo, mas sim domá-lo, e Seiya fez isso em 3 etapas. Desfazendo sua posição de combate, devolvendo seu grande chifre e cortando seu chifre dourado. Seiya cobra que Aldebaran admita sua derrota ou irá cortar o outro chifre. Aldebaran mostra-se irritado, mas como é um guerreiro honrado, começa a gargalhar e decide reconhecer sua derrota. Nesse momento, os amigos de Seiya se levantam do desmaio decorrente do golpe de Aldebaran. Reforço que talvez o desmaio aconteceu não somente pelo impacto do golpe, mas por este tê-los pego de surpresa. Aldebaran avisa que as próximas lutas serão diferentes e que ele não deve subestimar os Cavaleiros de Ouro. E Seiya agradece reconhecendo que foi uma batalha difícil. Seiya e seus amigos enfim partem para a próxima casa, a de Gêmeos. Resumo da batalha: não foi uma batalha propriamente de vida ou morte, mas foi um primeiro grande teste para os Cavaleiros de Bronze. Seiya, por já ter enfrentado Aoyora no Japão e por não ter caído no golpe surpresa, conseguiu levar a luta. Podemos dizer que sim, Aldebaran lutou a sério, não brincou, mas algumas variáveis como suas dúvidas em relação ao caráter do mestre do santuário e de que se os Cavaleiros de Bronze eram realmente uma ameaça, contribuíram para que Aldebaran não lutasse com toda a motivação necessária, como se fosse numa guerra. Aldebaran fez resistência, mas não tratou os Bronze Boys como verdadeiros inimigos. O fato do grande chifre não ter pego com total efeito desde o início, contribuiu para o resultado dessa batalha. Aldebaran golpeou Seiya 4 vezes, uma vez amortizando e refletindo os meteoros de Seiya, uma vez diretamente, uma vez o lançando ao chão e uma vez explodindo na mão de Seiya. Seiya lançou 3 vezes seu meteoro, uma vez para que seus amigos passassem, uma vez foi refletido pelo grande chifre e uma vez virou um Big Bang. Após isso, Seiya se propôs a resistir e refletir o golpe de Aldebaran. O marco da vitória foi a quebra do chifre esquerdo do dourado. Parte bônus. Na luta de Aldebaran contra Niobe de Deep, Aldebaran foi facilmente sobrepujado pelo espectro. Mas antes de cair, lançou seu grande chifre com toda a potência. Por se tratar de uma guerra e de que seu inimigo não poderia avançar sem dano, considero que o cosmo que Aldebaran utilizou nessa luta foi maior do que utilizou contra Seiya. Seu golpe destroçou o espectro,
coisa que poucos golpes fizeram na saga clássica. Por hoje fechamos por aqui. Te vejo no próximo vídeo da série. 陰と陽のコスモを放つ双子座ジェミニは果たして幻影なのか。掃除機突破をかけて必死の攻撃を仕掛けるシュンとヒョウガ、そして俺とシリュウの前にもジェミニが現れ、この異様な空間での決着を迫る。沙織さんの命は残り9時間半。戦えアテナの戦士。セイントセイヤ恐怖異次元への漂流。君はコスモを感じたことがあるか。